Fala pessoal, vamos então começar a nossa próxima aula aí da mecânica. Então a gente vai tratar dos referenciais não inerciais. Para entender isso, a gente tem que entender o que essa palavra inercial significa, né? Bom, quando a gente trata de inercial, significa que quando Newton começou a estudar tudo, ele precisava de referenciais que não tinham acelerações, certo? Então um referencial inercial significa falta de aceleração. Um referencial não inercial significa que ele possui aceleração. Mas calma, por que Newton precisava de referenciais sem aceleração? Para que as leis dele valessem para todo e qualquer ponto material que existisse na Terra. Porém, se a gente for levar em consideração a própria Terra, a Terra tem aceleração centrípeta. Então vou levar em consideração o Sol. O Sol também tem aceleração, o Sol não está parado. Então vou levar a galáxia. E assim foi crescendo. Foi crescendo. É muito difícil a gente achar um referencial inercial. Um referencial cuja aceleração é zero. Ou seja, se a aceleração é zero, ou ele está parado, ou ele está em MRU. É muito difícil a gente achar um referencial inicial para qualquer objeto. Para qualquer. Né? Então, por isso que a gente estuda os referenciais não iniciais. E são super simples de serem entendidos. Vamos lá, vamos continuar. Bom, não existe um referencial absoluto. O que Newton fez? Newton ele usou as estrelas muito longe, muito longe da Terra, e aplicou a elas como se elas fossem esse referencial absoluto, esse referencial inercial, esse referencial sem aceleração para qualquer objeto na Terra, porque está tão longe que uma aceleração seria ínfima, certo? E isso fez aproximações boas. Foi isso que Newton usou para descrever suas leis. E isso deu bastante certo. Porém, na prática mesmo, isso não acontece. Tem acelerações sim. Então, não existe um referencial totalmente absoluto. Vamos só revisar o que eu falei. Nós estamos estudando os referenciais não inerciais, ou seja, os referenciais que possuem aceleração. Né? Não existe um referencial absoluto. Absoluto pode ser entendido como inercial. Um referencial totalmente inercial, tá bom? Não existe, não tem como, tá? Lembrando, quando a gente fala referencial, é de seu movimento, né? Você está parado nesse momento? Depende. Em referência a quem? Você está parado em relação ao seu celular, porque você está assistindo ele. Mas em relação ao carro que está passando na rua da sua casa, você não está parado. Entendeu? Então tudo depende do referencial. A gente está procurando um referencial que não tenha aceleração, ou seja, que seja inercial para qualquer aceleração, qualquer velocidade. E isso não existe, tá bom? E aí Newton fez essa aproximação das estrelas. Nós estamos estudando os não inerciais, os que possuem aceleração, tá bom? Vamos continuar então. Aí, como eu falei, Newton usa as estrelas para validar suas próprias leis, tá ok? Vamos então. Definição. Referencial não inercial, tá dando para ler aí? Referencial não inercial, não inerciais se deslocam com aceleração não nula, ou seja, aceleração diferente de zero, ou seja, tem uma aceleração. Então, referenciais não inerciais possuem aceleração. Referenciais não inerciais possuem aceleração. Tá bom? Para valer a segunda lei de Newton, força. Calma, né? Para referenciais não inerciais, a gente vai ter que colocar os negócios que a gente chama de força fictícia. Vocês vão entender isso quando a gente vai fazendo o exemplinho, tá bom? Para referenciais não inerciais, nós vamos precisar de uma força fictícia. Então, para valer a segunda lei de Newton, força instante igual a massa vezes aceleração, teremos que adicionar mais uma forcinha. E essa força é chamada de força inercial, de inércia, ou força fictícia. Beleza? Vocês vão entender o porquê que a gente tem que pôr tudo isso. Vai ficar super simples daqui a pouquinho. Bom, então, finalizamos aqui, ó. Referencial inercial, nós temos que a aceleração é igual a quanto? Zero. Não existe, né? Seria o referencial absoluto. Porém, o referencial não inercial, que é o nome da nossa matéria, que é o que a gente vai começar a tratar agora, possui aceleração diferente de zero. Tá ok? Vamos fazer alguns exemplinhos. Vou finalizar essa aula por agora para não ficar muito grande, tá? E aí vamos para o exemplo do pêndulo e da força centrífuga.